Qual a diferença entre PIB e PNB? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em Economia. Essas são as minhas dicas de economia. Vamos lá? Inicialmente, vamos estabelecer algumas questões introdutórias que são fundamentais tanto para compreender as peculiaridades do PIB, quanto também para compreender o PNB. Em primeiro lugar, é fundamental deixar claro que ambos são indicadores econômicos que representam o valor agregado de todos os bens e serviços produzidos em um dado período de tempo. Geralmente, esse período de tempo é a agregação de 12 meses de atividade produtiva, ou seja, um ano. Mas hoje, os centros de estatística também possuem o costume de divulgarem dados trimestrais. Por isso, é comum observarmos em noticiários, por exemplo, a divulgação do PIB do primeiro trimestre, PIB do segundo trimestre e assim por diante. Outra coisa fundamental é observar que tanto o PIB quanto o PNB, eles seguem padrões métricos internacionais, ou seja, a metodologia de cálculo segue uma convenção internacional que permita, portanto, comparações entre os diferentes países. Então, quando a gente diz que o Brasil cresceu menos do que a Noruega, é porque tanto o Brasil quanto a Noruega realizam cálculos dentro da mesma metodologia, ou seja, seria difícil comparar coisas que são calculadas de maneira diferente. Portanto, há um esforço levado a cabo principalmente por parte da Organização Estatística das Nações Unidas para que exista uma convenção internacional, para que exista metodologias iguais que sejam praticadas pelos mais variados países que fazem parte das Nações Unidas, por exemplo. Sendo assim, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. É a medida econômica mais utilizada e ela representa o valor agregado de todos os bens e serviços finais que são produzidos em um dado período de tempo dentro de um território econômico, ou seja, dentro das fronteiras de um país, independentemente da nacionalidade da firma que produziu os bens e serviços. Então, essa parte é fundamental. É a produção que ocorre dentro de uma fronteira, como, por exemplo, podemos observar aqui no mapa, ou seja, o PIB é tudo que é produzido dentro da fronteira territorial brasileira, independentemente da origem da firma que produz. Então, dentro do Brasil, podemos dizer que nós vamos ter desde a empresa brasileira, por exemplo, que produz lá, enfim, estofados, até uma indústria chinesa, que produz, por exemplo, parafuso, ou uma telefonia espanhola que presta serviço no território nacional. Então, o PIB leva em consideração a produção dentro do território, dentro da fronteira, independentemente da nacionalidade que ela seja. Portanto, é isso que explica o próprio termo, produto interno, tudo que é produzido internamente à fronteira, independentemente da nacionalidade. E claramente, o produto interno bruto é uma medida econômica que acaba beneficiando os países em desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, do Brasil, porque, querendo ou não, nós somos dependentes de uma série de produções que estão no território nacional, mas que são produções levadas a cabo por empresas estrangeiras
que possuem determinada tecnologia ou que possuem determinado know-how em determinada atividade econômica. Então, como o Brasil não é um país que tem todas as suas forças produtivas nacionais desenvolvidas em boa parte dos setores, nós dependemos, portanto, da produção interna de empresas estrangeiras que vão, portanto, gerar riqueza em nosso próprio território nacional. Basicamente, essa é uma compreensão básica do que é o PIB em termos gerais. Já o PNB é o Produto Nacional Bruto. Essa métrica econômica revela o valor agregado de todos os bens e serviços que são produzidos pelos nacionais. Por exemplo, se estivermos considerando o Produto Nacional Bruto brasileiro, ou seja, tudo que é produzido por brasileiros, independentemente do território econômico em que esses recursos foram produzidos. Ou seja, independentemente se um brasileiro produziu violão no território nacional ou se produziu petróleo no Oriente Médio. O que importa aqui é a nacionalidade da produção e não onde esta produção está. Então, o Produto Nacional Bruto brasileiro vai levar em consideração qualquer país do mundo em que existam empresas controladas por brasileiros produzindo em qualquer parte do mundo. Então, eu vou considerar a produção de todos os brasileiros na Ásia, de todos os brasileiros na Oceania, de todos os brasileiros ou firmas brasileiras na África, na Europa, na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Então, essa é a forma de calcular o Produto Nacional Bruto. E, consequentemente, essa medida que é menos utilizada do que o PIB, porque, querendo ou não, hoje em dia, com a complexidade e os arranjos institucionais das organizações, enfim, empresariais, é muito difícil ter com precisão hoje a origem de determinadas produções, que muitas vezes são de fato transnacionais, não só aonde produzem em vários países, mas também a própria composição dos capitais, que podem ser capitais oriundos de diferentes países. Mas o que revela o PNB é de que os países mais ricos, que têm mais firmas, monopólios, mais oligopólios, que possuem uma tradição, enfim, por isso são mais desenvolvidos em terem corporações globais que atuam em diferentes países, consequentemente, os países mais ricos, eles são beneficiados pela produção de seus nacionais ao redor do mundo. Então, é visível, por exemplo, que nós temos em território nacional, no Brasil, muito mais empresas de origem norte-americana do que empresas brasileiras operando nos Estados Unidos ou operando, por exemplo, no Canadá. Existem muito mais empresas norte-americanas operando, por exemplo, no México, do que empresas mexicanas operando em território norte-americano. Portanto, os países mais ricos, que possuem produções muito mais globalizadas, que fazem parte muito mais dessas cadeias globais de valor, consequentemente, terão um produto nacional bruto muito maior do que os países mais pobres e muito maior do que os países em desenvolvimento. Portanto, aqui a lógica é a origem da produção, diferentemente do PIB, em que o que importa é a localidade da produção dentro de um determinado território. Então, basicamente, essa é a diferença entre o Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto de maneira geral. É isso. Inscreva-se no meu canal, ative o lembrete das notificações, curta, compartilhe com seus amigos e conhecidos e, se possível, deixe um comentário. Muito obrigado e até a próxima!